Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: as obras da carne e o fruto do Espírito. Eu acho que eu já preguei uma vez no trilho a respeito disso. Mas sempre é bom relembrar, porque às vezes a gente comete alguns erros, alguns tropeços, e quando a gente é relembrado de algo, aí a gente diz: isso aqui eu estou falhando. Então, a gente pode consertar, a gente pode pedir perdão para Deus e seguir em frente. Amém? Diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. A respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora, vós preveni que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus de poder, Deus de maravilha, eu coloco a minha vida na tua presença, te pedindo, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos dar a revelação da palavra, que ela venha de encontro ao nosso coração e que o Senhor nos ensine e nos exorte através dela, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu gosto muito desta palavra, porque ela nos ensina a respeito dos frutos das obras da carne e dos frutos do Espírito. E a palavra de Deus diz que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e que nós somos levados ao batismo, nós morremos para o mundo e nascemos de novo, para uma nova vida. Quando acontece a morte espiritual, e que a gente nasce novamente, acontece o quê? Nasce uma nova pessoa. Nasce uma nova oportunidade, uma nova chance na tua vida de você fazer certo. Então, a palavra de Deus diz assim, ó: eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Só que para que as coisas se façam novas na nossa vida, nós precisamos deixar para trás algumas coisas que nós carregamos. E tem coisas que nem é de você mesmo, coisas que você traz da tua família, coisas que você aprende, né, quando você é pequeno, ou que os teus pais ensinam, e que você carrega com você, e que você acha que não tem problema nenhum. Só que muitas vezes, algumas coisas não dão certo na nossa vida, porque tem algumas coisas que estão nos impedindo. E uma delas é o quê? A carne. É o que? Nós nos deixar levar pelos desejos carnais. A Bíblia fala
andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Por quê? Porque a carne milita contra o Espírito. A carne quer uma coisa, o Espírito quer outra. Tanto que tem uma passagem que diz, né, que, como é que eu estou pronto, né, a carne, agora me fugiu. Exatamente, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Por que ele se relata isso? Por quê? Porque os desejos da nossa carne, eles falam alto na nossa vida. Só que quando nós aprendemos pela palavra, nós temos que fazer o quê? O Espírito tem que se sobressair. O Espírito tem que falar mais alto. E diz assim, uma delas é a prostituição. Irmão, prostituição afasta o homem de Deus. O pecado da prostituição gera morte, muitas vezes. A prostituição afasta o homem de Deus. E às vezes é difícil se livrar. Só que nós sabemos que o nosso espírito, aquilo que habita em nós é maior. E os desejos carnais, eles têm que ser vencidos. Então, se você quer ter sucesso na tua vida particular, no teu ministério e na tua família, comece a observar algumas coisas que estão erradas e comece a trabalhá-las na tua vida e abandonar. Por que muitas vezes a gente vê crente na igreja que não tem sucesso? Por que muitas vezes a gente vê pessoas rompendo espiritualmente e às vezes a pessoa pensa, mas por que eu não consigo? Porque tem algo na tua vida que impede de você romper no mundo espiritual. Para mim é diferente. Eu sei da minha vida espiritual. Agora cada um tem que saber da sua. E diz assim, prostituição. A prostituição aqui está em primeiro lugar. Seja ela adultério, né? Prostituição fora do casamento, seja pornografia, seja qual for o tipo de prostituição, a Bíblia abomina e diz que não herdarão o reino dos céus. Diz assim, impureza e lascívia. Lascívia significa sensualidade usada de maneira errada, sem impor limites. Sem impor limite. Quando nós nascemos novamente para Cristo, quando você aceita, tem coisas que não é mais para você. Inclusive, mulheres, roupas. Nós temos que saber o que é para nós e o que não é. E uma roupa que sensualiza muito, uma roupa que vai causar desejo em alguém, isso desagrada a Deus. Isso desagrada a Deus. Então não pode. Não pode. Eu tenho muito cuidado com isso. De repente você vai até me ver com alguma roupa. Não vai me ver com roupa sensual porque eu não uso. Mas de repente você vai me ver com alguma roupa que você acha que eu não uso. De repente eu posso me perder. Mas eu sempre pergunto, né? Quando eu saio, né, para trabalhar, eu cuido muito as minhas roupas para trabalhar. Mas quando eu venho para a igreja também, aí eu sempre pergunto pro Bino, dá para mim com essa roupa na igreja? Eu acho engraçado. E ele responde se dá ou se não dá. Ele diz, eu acho que não dá. Aí eu vou lá e troco. Se ele faz uma cara meio desconfiada, eu já troco. Porque daí eu sou mais desconfiada ainda. Então eu não coloco. Então, irmãos, o que significa isso? Nós cuidarmos. Uma, né? Porque eu respeito o meu esposo. E outra, porque a gente não deve fazer com que o nosso corpo, as nossas roupas, causam desejo em outra pessoa. Então, não deve. Idolatria. Seja ela qual for. Seja ela de imagens, seja ela cordão, seja qual tipo de idolatria que for. Qualquer coisa que você queira colocar acima de Deus é idolatria. Desagrada a Deus.
Imagens de escultura desagrada a Deus. A palavra de Deus fala. Tem boca, mas não fala. Tem olho, mas não vê. Tem nariz, mas não cheira. Não agrada a Deus. Idolatria, irmãos, desagrada a Deus. Ah, irmã, mas a minha mãe me ensinou assim. Amém, irmão. Ela aprendeu assim. Só que você hoje conhece a verdade. E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, se você conhece a verdade e você não coloca em prática, você não está aceitando a libertação e o tratamento de Deus. E aí, a Bíblia diz: não herdarão o reino dos céus. Feitiçaria. Feitiçaria. Qualquer coisa que seja levado. Feitiçaria desagrada a Deus. E murmuração desagrada a Deus. Diz que a murmuração, o pecado da murmuração, é como pecado de feitiçaria. Não murmure, irmão. Não murmure do seu patrão. Não murmure do seu casamento. Não murmure da sua igreja, do seu pastor, do seu líder. Porque a Bíblia fala que é como pecado de feitiçaria. Benzedura é pecado. É feitiçaria. Não faça. Não aceite que faça. As pessoas gostam, mas tem bebê, tem criança. Ah, vou levar para benzer. Leva para benzer. Está amarrado. Eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E isso não faz parte da minha vida. Irmão, você quer romper na tua vida? Deixe para trás. Deixe para trás os costumes religiosos. E tenha uma vida íntegra e reta com Cristo. Que mais? Vamos ver aqui. Porfírias. Confronta verbal intensa e discussão. Brigas familiares, discórdia. Isso é porfíria. Brigar por algo desagrada a Deus. Desagrada a Deus. Né? Acontece muito entre famílias, brigas por herança. Aí um pai morreu, a mãe morreu, ficou a herança, aí um começa a brigar aqui, outro começa a brigar ali, e aí vira aquela bagunça. Se você é cristão, fique fora. Diga assim: resolvam vocês, depois vocês me falam. Deixa a minha parte, separa a minha parte, fica na bênção. Porque às vezes se intrigam, né? Os parentes deixam de se falar por causa de quê? De bens financeiros. Desagrada a Deus. Você que é cristão não pode estar no meio. Não pode estar no meio. Faça a tua parte. As pessoas não vão te conhecer. E realmente, quando nós servimos a Cristo, é bom que não nos conheçam mesmo, porque nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo. Que mais, irmão? Inimizades, porfírias, ciúmes. Ciúme não é de Deus, irmão. Seja lá qual for. Ciúme do marido não é de Deus. Ciúme da esposa não é de Deus. Amém? Não pode ter ciúme. Se você tem, ore a Deus e diga: Senhor, eu quero me libertar, porque senão eu não vou para o céu. Amém, maridos e esposas? Às vezes eu falo: Bito, não tem ciúme de mim? Ele fala: não. Eu falo: como assim não? Não tenho. E ele não tem mesmo. E eu, um pouquinho, já tive, mas agora eu já fui liberta. Em nome de Jesus. Amém? Então, a Bíblia fala o quê? Não. Iras. A Bíblia tem até um versículo, né? Irai, mas não pecais. Não pode. Irmão, irou teu coração. Te afasta. Vá para o quarto, dobra os teus joelhos, ora e diga: Senhor, eu não quero pecar. Porque a ira não provém de Deus. A ira é da carne. E quando estamos irados, nós fizemos coisas que desagradam a Deus. Nós falamos palavras que machucam as pessoas. Quando o nosso coração está irado, tomamos atitudes antecipadas. E aí, às vezes, as coisas... E aí a gente vai ter que, né, assumir a consequência. Por quê? Porque a gente fez algo com o coração irado.
Isso é da carne. É da carne. Discórdia, dissensões, facções, inveja. Não tenho inveja, irmão, de ninguém. Nem inveja santa. Tem pessoas que falam, né? Que inveja santa. Não existe. Inveja é do capeta. Né? Uma vez aconteceu, logo que eu me casei e fui morar na minha casa, uma pessoa foi lá e falou que estava com uma inveja boa de mim. Para trás de mim, né? Satanás. E aí liberou um demônio dentro da minha casa. Um demônio de separação. E aí aconteceu que nós não estávamos mais se acertando. E aí eu perguntei pro meu marido se ele tinha se arrependido de ter casado. Aí ele disse que não tinha. Mas algo estava errado. E aí a gente veio para a igreja. Tinha uma campanha aqui, um pastor de fora, pregando. E aí esse pastor falou, esse casal que está aqui, foi aqui, né, nessa igreja? Foi aqui. E aí ele chamou eu e o Bino para frente. E aí ele falou, uma pessoa entrou na casa de vocês e liberou um demônio de separação na vida de vocês. Essa pessoa entrou na casa de vocês e aí Deus falou ao meu coração a palavra que a pessoa tinha falado. E ele falou, mas eu quero orar por vocês nesta noite. E isso vai ser quebrado em nome de Jesus. E ele orou por nós e tudo voltou ao normal. Por isso, irmãos, que a gente tem que ter cuidado. Quem são as pessoas que entram na nossa casa? A nossa casa é lugar de santidade. É altar do Senhor. E a partir daquele dia eu entendi. Eu disse, Senhor, a minha casa é altar do Senhor. Não vai ser qualquer um mais que vai entrar na minha casa. Amém? Inveja atrai maldição para a nossa vida, sim. E dependendo da palavra que é liberada, irmão, você tem que repreender em nome de Jesus. Não precisa repreender na cara da pessoa, né? Às vezes a gente não quer ser inconveniente, mas em espírito você tem que dizer, está amarrado. Em nome de Jesus eu não aceito. Amém? Aprenda isso. Que mais? Bebedices. Essa aí é... tu é crente, tu não bebe mais? Não bebo mais. Porque a bebida leva a pessoa, muitas vezes ou todas as vezes, a sair fora de si e fazer coisas que ela vai se arrepender depois. Glutonaria, né? Comer excessivamente. Coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro. Como outrora vós preveni. Então o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta a Gálatas, quando ele fala para o povo, ele disse, olha, eu já havia falado a respeito disso com vocês, mas eu quero reforçar, porque ainda tem pessoas que estão se perdendo, porque não corrigiram na sua vida tais coisas como estas, e elas não herdarão o reino dos céus. E ele disse, eu quero que vocês herdam o reino dos céus. Eu quero ver vocês vencendo e rompendo na vida de vocês. Então, irmão, quando a gente traz uma palavra dessa na igreja, uma palavra de exortamento e uma palavra que muitas vezes nos confronta, não é porque eu quero que você fique irado e saia daqui e diga, eu não vou voltar mais para a igreja. Não, eu quero que você reconheça aonde você está errando. E você não precisa falar para mim. Eu quero que você olhe a Deus e que você conserte a tua vida e que você possa romper espiritualmente. Que eu possa olhar para vocês e dizer, olha, o irmão está vencendo na vida dele, o irmão está prosperando, a casa está abençoada, a família está abençoada. Por quê? Porque ele está deixando para trás aquilo que desagrada a Deus e está colocando em prática o que é bom. A vontade de Deus para as nossas vidas diz assim, ela é boa, perfeita e agradável. Entendeu? Boa, perfeita e agradável. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. E ele diz assim, mas o fruto do Espírito é o amor. 1 João 4,7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quando você tem o amor de Deus em seu coração, você aprende a amar mais as pessoas à sua volta e a si mesmo.
Amém? Amor. É a primeira palavra que está aqui, diz do fruto do Espírito. Ame, irmão. Aprenda a amar. É difícil. A palavra de Deus fala assim que é fácil nós amar aquele que é nosso irmão, né? Difícil é nós amar aquele que confronta com nós. Aí é difícil. É difícil, irmão. Eu não vou ser hipócrita em dizer para vocês que, né? Eu amo alguém que me fez mal, alguém que... É difícil. Mas nós temos que praticar o amor. Alegria. Salmo 71, 23. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Tem outro que diz assim: a alegria do Senhor é a minha força. O crente sabe que a tristeza não dura para sempre. Mesmo na dificuldade, você encontrar alegria na salvação. Paz. João 14, 27. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Irmãos, a paz de Deus é maravilhosa. A paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Nós participamos do seminário de paternidade. E o que a gente viveu lá foi muito forte, foi muito profundo nas nossas vidas. Individualmente, de cada um. Só que algo que Deus fez na minha vida lá foi trazer ao meu coração uma paz que fazia algum tempo que eu não tinha. Irmão, mas tu não vinha na igreja, tu não orava? Orava, jejuava. Mas tinha algo que eu precisava que Deus fizesse na minha vida. Ou melhor, eu precisava fazer. E Deus me deu essa paz. É uma paz que excede todo o entendimento. E que, olha, para mim perder ela, acho que nunca mais. Acho que nada vai conseguir. Glória a Deus. Aleluia. Acho que nada vai conseguir me tirar esta paz. Até o dia que Jesus vier me buscar. Amém? Porque foi algo que Deus fez na minha vida. Então, irmão, se você não tem paz, busque essa paz no teu coração. Diga: eu quero a paz que excede esse entendimento. Não a paz que o mundo dá. A paz que vem dos céus. A paz que vem de Deus. Busque entender como que você vai alcançar esta paz. E o Espírito de Deus vai te levar a entender. Paciência. Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Aqui é a chave para você exercitar a tua paciência. É na tribulação. É quando você está passando por momentos difíceis. Seja paciente. Trabalhe o fruto do Espírito em você. Paciência. Paciência. Porque muitas vezes a gente se diz paciente, mas diante das situações a gente mostra quem a gente é verdadeiramente. E muitas vezes é na tribulação. Porque o que acontece na tribulação? As pessoas provocam situações que vão tentar tirar a tua paz. Que vão tentar tirar essa paz que você tem. E aí, tirando a tua paz, elas vão tirar a tua paciência. Mas a Bíblia diz: persevera na oração. Porque na tribulação que você tem que exercitar o fruto do Espírito, que é a paciência. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Você se vê diante de situações que, mesmo sendo crente, como se diz, né? Vocabulário dos crentes aí, desci da cruz. Não desça. Segure a cruz aí. E se mantenha paciente.
amabilidade. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Timóteo 2,24. Deus muda seu relacionamento com outras pessoas, ajudando você a ser menos insensível e mais amável. Amabilidade diante das situações. Tem pessoas que não se comovem com nada, né? Vê as pessoas passando. Isso não é exercitar o amor de Deus na nossa vida. Comece a olhar com um olhar diferente para as pessoas. Quando nós voltamos de lá, do seminário de paternidade, isso mudou muito em mim. O olhar para as pessoas. E hoje eu vejo com outra visão. E hoje eu consigo entender por que as pessoas estão passando por aquilo ali, por que as pessoas são dessa forma. E eu consigo ser amável com elas. Eu consigo exercitar o fruto do Espírito. Bondade. Seja bondoso e compassivo, uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Bondade. Exercite a bondade. A gente pode ver várias passagens da Bíblia. Como Jesus usou o fruto do Espírito. Com pessoas que não mereciam, ele foi bondoso. Até mesmo com aqueles que acusaram ele. Na cruz, ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Sendo crucificado, o fruto do Espírito: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Diante de situações, aprenda a usar de bondade. Diga a Deus: tenha misericórdia dessa pessoa, ela não sabe por que ela está fazendo isso. Fidelidade. Meus olhos aprovem os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Fidelidade é ser uma pessoa de confiança, que não volta atrás com suas palavras. Deus lhe ajuda a ser fiel, e a Ele e aos outros. Seja fiel, irmão. Seja fiel à tua igreja, seja fiel ao teu pastor, seja fiel ao teu patrão. Seja fiel. Não volte atrás. Não volte atrás. Nas tuas atitudes, nas tuas palavras. Seja fiel. Isso é fruto do Espírito. Mansidão. Glória a Deus. Glória a Deus. Mansidão. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus diz isso, que os mansos herdarão a terra. Amém? Sabe aquela pessoa que é mansa, aquela pessoa que é humilde, que ela pode andar de BMW, que ela vai te tratar igual, como se ela andasse de Fuca. Nada contra a Fuca, né? Mas, ou se andasse num carro simples. Mansidão, humildade. Isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Irmão, a Bíblia diz assim: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca o reino dos céus em primeiro lugar na tua vida, tudo lhe será acrescentado, a Bíblia diz. Só que muitas pessoas, elas não sabem lidar com esse tudo. E quando elas começam a crescer um pouquinho, seja no ministério, seja, na sua vida particular, na sua vida financeira, elas perdem essa essência. Elas perdem essa humildade. Elas perdem essa mansidão. E aí é onde mora o perigo. Porque aí elas se acham superior. E muitas vezes elas perdem a essência de quem é Deus. E aí elas acham que elas não precisam mais de Deus.
E aí, muitas vezes, ou todas as vezes, elas se perdem. E muitas caem. Então tome cuidado. Tome cuidado. Se Deus está te abençoando, se Deus está te prosperando, glória a Deus por isso. Mas continue sendo aquela mesma pessoa que você era. Humilde, manso. Aquela pessoa alegre, feliz. Aquela pessoa que carregava os irmãos no carro que tinha, num carrinho popular, mas que vai carregar também num carro bom se tiver. Um carro melhor, não sei qual é o desejo do teu coração. Né? Aquela pessoa que fazia célula na casa simples, mas que quando teve uma casa boa, uma casa melhor, uma casa que tu sonhou, também abriu as portas da tua casa para fazer uma célula ali também. Jesus disse: os mansos herdarão a terra. Herdarão a terra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Domínio próprio. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-as. Provérbios 29:11. Aprenda a ter domínio. Aprenda a ter domínio próprio sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, sobre as suas atitudes. Não tome decisão precipitada. Haja no controle. Domínio próprio. Na semana passada, aconteceu uns imprevistos na nossa vida. Na vida do Bino, mas particularmente dizendo. E, né, eles estão todos os dias na estrada e correm perigo, né, irmãos? Correm perigo. E Deus deu um livramento para eles. Eles bateram no carro e eles ligaram para ele. Os guris estavam num carro e ele estava no outro. E aí eles ligaram para ele: deu um problema aqui, te bateu o carro. E ele estava saindo de Gravataí e ele disse: não, já estou indo aí. Chegou lá onde os guris estavam e realmente tinha batido o carro. Daí ele perguntou se os guris estavam bem, tudo. Os guris: não, tudo bem, foi só o carro mesmo. Ele falou: amém. Aí ele me ligou e disse: ó, vou chegar atrasado porque os guris bateram o carro e tal, a gente está resolvendo aqui. E ele teve duas escolhas. E uma delas era ter ficado bravo, ter ficado chateado, né? Porque bateu o carro, dá aquele transtorno todo, ou não. Como ele é uma pessoa que, antes de se converter, ele sempre foi muito manso, né? Tem um domínio muito bom. Ele disse: tranquilo, né? Chamaram o guincho, acionou o seguro e vieram embora. E tal. E aí ele falou pra mim que tinha sido uma batida, assim, né? Achei que era pouquinha coisa. Depois eu olhei, vi as fotos e falei: não, é bastante coisa. E realmente Deus deu um livramento, né? E então, irmãos, é escolhas. Escolhas. E se ele faz uma escolha dessa e se ira e fala alguma besteira e lança palavras, né? Pode entrar uma maldição. Pode entrar uma maldição. Por quê? Porque as palavras têm poder. As palavras têm poder. Então nós temos que ter cuidado. Ele falou: não, deu tudo certo, tem seguro, vamos, né, resolver, vamos se ajeitar. E deu certo. E deu certo. Isso é o quê? Domínio. Domínio. Em outro momento, talvez ia ficar bravo, ou outra pessoa talvez ia ficar bravo, ia ficar chateado, né? Mas não é assim as coisas. Nós temos que olhar para as situações. Deus sabe de todas as coisas. Se Deus permitiu, Deus sabe. A Bíblia fala que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus permita. Sem que Deus permita. Ore, irmão. Ore. Ore todos os dias pela manhã. Peça para Deus te dar domínio próprio. Mansidão. Quando a gente trabalha com outras pessoas, aprenda a ter domínio próprio. É difícil às vezes, porque às vezes a gente trabalha com pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Pessoas que são totalmente carnal. E aí, você tem que o que? Irmão, mas às vezes eu não tenho paciência. Trabalha a tua paciência, trabalha o teu domínio próprio. E você vai ver como as coisas começarão a mudar na tua vida. Como Deus vai agir, como Deus vai trabalhar. Às vezes as pessoas mesmo não vão te conhecer. Eu falo lá para as gurias lá no café, eu falei: gurias, eu era um amor. Mas depois que eu vim nesse seminário,
Eu fiquei assim, ó, melhor ainda. Elas não ficaram. Mas por quê? Porque tem coisas que eu não entendia. E agora eu entendo. E eu consigo olhar melhor com os olhos espirituais. Amém? O último era domínio próprio. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmão, não é querer espiritualizar tudo. Não é querer espiritualizar tudo. Mas, quando nós vivemos no Espírito, a gente olha tudo pelo lado espiritual. Tudo pelo lado espiritual. Se você não está dormindo bem à noite, eu, quando não estou dormindo bem à noite agora, graças a Deus tenho dormido muito bem à noite. Mas eu oro a Deus de estar amarrado. Porque a palavra de Deus disse, deitai, como é que é? Deito e durmo, não deito e logo pego no sono, porque o Senhor faz-me repousar em segurança. Está lá em Salmos. Diz assim, se eu me deito eu já falo, Deus, a tua palavra que diz. Está escrito ali, ó. Não sei, quero dormir. Porque insônia é terrível. Só que às vezes é o quê? Algo ocasionado no teu dia. Então, irmão, antes de dormir, te prepara espiritualmente. Tira um momento, relaxa a tua mente, te conecta com Deus, ora e diz, Senhor, eu te agradeço por esse dia. Ah, Deus, que dia. Foi cansativo, foi doído, foi sofrido, mas eu venci. Renova, Deus, as minhas forças para amanhã. Renova, Deus, porque amanhã eu vou ter que voltar para aquele lugar. Talvez é um lugar que você não gosta, que é um lugar que você não quer estar. Diga, Senhor, mas enquanto o Senhor permitir que eu esteja lá, me fortalece. Porque a alegria do Senhor é a minha força. E comece a exercitar os frutos do Espírito na tua oração. Diga a Deus, eu quero ter domínio próprio. E fale com Deus. Os teus 10 minutos antes de dormir é fundamental para te ter uma noite de sono. E se você não dorme, irmão, não estou dizendo aqui que tem alguém que não durma, mas pode ser que tenha alguém que sofra de insônia. Você vai começar a ler este salmo. Procura lá na tua Bíblia. Ou olhe no Google, que tem ali. Diz assim, deitei e dormi. Como é que eu falei antes? Peraí que eu não vou lembrar. Eu sempre falo esse salmo. Você vai, depois eu vou achar aqui. Agora não me fugiu da memória. Porque sempre eu oro esse salmo e você vai orar. Diz a palavra de Deus que não é pecado a gente confrontar a Deus. Que não é pecado a gente confrontar a palavra. Porque a palavra é vida, é alimento para as nossas almas. Então você vai ler esse salmo e vai dizer, Senhor, a tua palavra está dizendo. A tua palavra que está me ensinando. Deus, eu quero dormir. E fica repetindo. 4. Salmo 4. 4. 4:8. Ainda bem que a gente tem os secretários, né? 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Gravou aí Salmo 4:8? E repete ele, irmão. Repete ele. Até você pegar no sono. E aí você vai exercitar a tua fé. 3:5 também. 3:5? Vamos ver. Glória a Deus. 3:5 diz assim, eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Esse aí também, eu misturei os dois. já pode ser os dois também. Amém? Por quê? Porque é a palavra de Deus, irmão. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se essa é a verdade da palavra de Deus, nós temos que colocar em prática na nossa vida. Por que as pessoas sofrem? Por falta de conhecimento. Mas quando você está aprendendo na presença de Deus, você consegue colocar em prática. E isso não é, irmão, só para o sono. É para qualquer área da tua vida.
A Bíblia é o manual do crente. Qualquer área. Se você está sofrendo em alguma área da tua vida, vai lá e procura. O que a Bíblia diz sobre dor de barriga? Vamos dizer. Procura ali no Google. Vai aparecer uns textos ali. Começa a ler ali. Aí você vai... Não, a Bíblia está dizendo aqui, ó, que isso aí não é de Deus, não. E fala, Deus, a tua palavra diz, então isso não me pertence. Por quê? Porque Ele levou sobre si as nossas dores. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Se a Bíblia que está dizendo, irmão, se não está dando certo, vai entender. Vá buscar de Deus. Diz, Deus, se a tua palavra que liberta, e eu estou colocando ela em prática, por que não está dando certo? Fala com Deus, irmão. Questiona Deus. Ele vai te mostrar. Ele vai te dar uma direção. Ele vai te dar uma direção. Amém? Que você possa olhar para a tua vida e ver aquilo que é da carne. O que é a obra da carne? Que hoje você possa sair daqui, que essa mensagem possa ser uma mensagem para te confrontar nesta noite. E você começa a fazer uma análise da tua vida. E começa a observar o que é carnal e o que é espiritual. E peça para Deus, diga, Espírito Santo, se tem algo que eu estou fazendo que é carnal, que o Senhor me mostre. E quando você for fazer isso, irmão, olha que interessante. Quando nós estamos na presença de Deus, o Espírito Santo vai te falar. E você vai se incomodar. E se você vai estar incomodado, é porque não é de Deus. Porque tudo que é de Deus traz paz ao nosso coração. O que não é de Deus não traz paz. Não importa, irmão. Não importa o que seja. Né? Às vezes as pessoas... Eu tomo muito cuidado. Quando eu vou em algum lugar, quando eu vejo alguém pregando, quando eu vejo alguém orando, quando eu vejo alguém colocando a mão na cabeça das outras pessoas, eu tomo muito cuidado. Por quê? Porque nem tudo é de Deus. E nem todos que falam Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. É a Bíblia que fala, não sou eu. Então eu tomo muito cuidado. Se tem coisa que eu não sinto paz, eu já fico com o pé atrás. Não faço. Se eu sinto paz no meu coração, eu faço. Agora no final do ano, em dezembro, eu invento umas coisas às vezes. E aí eu inventei que eu queria colocar uma piscina lá em casa. Mas eu não gosto muito de piscina. Mas eu queria colocar. Olha só que interessante. E aí, pesquisei com um monte de gente lá e falei com um rapaz, um vendedor. E eu gostei muito do rapaz. Achei um rapaz educado, me atendeu muito bem. E eu sou uma pessoa muito criteriosa, muito chata. Vou dizer a verdade. E eu gosto muito de ser atendida muito bem. Tipo assim, se eu vou num lugar e o lugar me atende mal, eu não vou mais. E se eu vou num lugar e me atendem bem, pode ser o lugar mais simples que for, não importa. Eu volto, porque eu gosto de ser bem atendido. Gosto de ser bem atendido. E o rapaz me atendeu muito bem. E eu fiquei feliz, gostei do rapaz. Só que tinha um problema. O valor que ele queria, o valor da piscina, ele queria que desse o valor todo adiantado. Aí eu falei pro Bino, o Bino falou, mas esse negócio não existe, como é que vai dar todo o valor? E daí eu falei, Bino, mas eu achei que o rapaz é tão de confiança. Gostei do rapaz. Daí ele falou, tá, então faz negócio lá com o rapaz e tal. Fiz o negócio, assinei o contrato, mandei em PDF lá pra ele e tal. Isso foi em dezembro. Ele falou, depois que passar as festas de Réveillon, eu entro em contato contigo pra nós acertar. O rapaz nunca mais entrou em contato. Deu a quarta-feira depois do Réveillon, o rapaz entrou em contato. Aí já fiquei chateada. Falei, eu acho que eu não vou fazer meu negócio com esse rapaz. Aí, mas eu tava assim meio balançada. Daí ele falou, não, vamos ver o que ele vai dizer. Daí ele falou, eu vou aí pra buscar o dinheiro e o contrato que eu já assino e tal. Tá. Não apareceu, nem deu satisfação e tal. Aí eu falei, Bino, agora então tu resolve com ele. Já fiquei chateada, já não quis. Aí eu falei, de repente ele tá tratando com mulher, sabe como é que é? Aí o Bino falou com o rapaz tratou uns negócios lá, não cumpriu também. Daí o Bino mandou mensagem pra ele. Falou, não leva mal, minha esposa não quer mais colocar piscina e tal e tal. Mas aí, sabe o que aconteceu? Eu comecei a não sentir mais paz no coração. Depois que começou a dar aqueles entraves, eu já comecei a não sentir paz. Eu falei, eu acho melhor a gente não fazer esse negócio. Não é de Deus.
Porque começou a dar muito atrapalho. E aí eu já perdi a paz e eu acho que esse negócio não é de Deus. E aí ele cancelou. Daí, por fim, ele cancelou, o rapaz queria dar um monte de coisa na piscina, não queria mais o dinheiro adiantado, não sei o quê. Daí dava certo. Falei, viu? Tinha coisa. Então eu desisti. Irmãos, por que eu estou contando isso para vocês? Porque tudo aquilo que não traz paz ao nosso coração, por mais que a gente queira, não é de Deus. Não é de Deus. Às vezes a gente quer empurrar os negócios. A gente quer que dê certo. Só que tu tá ali, não tá sentindo paz. Deus está tentando te mostrar que não é. E aí você fica ali, empurrando, empurrando. Então tome cuidado. Aprenda a viver no fruto do Espírito. A entender o que é a vontade de Deus para as nossas vidas e o que não é. Se você já pratica o fruto do Espírito, que bom, glória a Deus por isso. Você vai ter êxito. Se você não pratica, coloque eles lá. Até vi esses dias uma moça que colocou na casa dela, fez um quadro, os frutos do Espírito. Eu achei interessante, eu disse legal, para a gente ficar olhando, para a gente praticar. Só que se tem algo que é carnal ainda, que você precisa abandonar, é difícil. Eu sei que é difícil a gente olhar para a gente mesmo e dizer assim, ó, eu estou errado. Nesse seminário de paternidade eu falei, é como se a gente estivesse olhando fora do nosso corpo. Não sei explicar como é que era, né? Porque é muito particular de cada um. Mas a minha vida foi assim lá. Como se eu estivesse me vendo fora do meu corpo. Muito interessante. E muitas vezes a gente precisa fechar os olhos e olhar para nós como se nós estivéssemos fora do nosso corpo. E abandonar aquilo que desagrada a Deus. Amém? Se coloque de pé nesta noite. Nós vamos orar. Glória a Deus. Eu já estou passando o horário. Hoje eu estou falante, né?